Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou Head Global de Supply Chain, sou estrategista de recolocação e transição de carreira. E no programa de hoje, recebendo um convidado muito especial, veio de longe, especialmente para gravar esse podcast. Eu estou muito honrado. Conexão de um grande amigo, Kleber Guerreiro. Kleber, muito obrigado por você ter feito essa conexão. Mas eu já vou apresentar ele. Antes, quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos para inspirar a sua carreira. Hoje, recebendo Vitor Verli, gerente de controle de projetos. A gente vai falar sobre esse universo, né? Os projetos que transformam, liderança, inovação, propósito. A gente vai falar sobre tudo isso. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo e por vir de longe para gravar comigo. Um prazer é todo meu estar aqui, né? Um prazer estar contribuindo aí com a grande rede, né? Tá influenciando mais pessoas, né? É um propósito que nós temos, né? Exato. É melhorar o nosso mercado de projetos, né? Projetos industriais. E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Com você trocando essa ideia. A honra é toda minha, cara. Nos bastidores já tomamos um café. Você falou um pouquinho da Exatamente. sua trajetória, mas eu É, queria começar com isso. Como é que a área de projetos entrou na sua vida, cara? então, né? Eu comecei minha carreira na CSN, né? Eu sou de Volta Redonda, né? Comecei já com dois projetos muito marcantes na minha vida, um overhaul de alto forno 3, o maior, acho que, da história, né, da CSN. E lá eu aprendi muita coisa num curto espaço de tempo. Foi muito importante na minha vida algumas pessoas que nós tivemos lá, né? Adriano Gelli, Santana, Vinícius, né? Que iniciaram a minha carreira lá. E depois eu comecei a trabalhar com muitas construtoras, né? Tive uma carreira diretamente ligado à construção em grandes empresas de montagem eletromecânica no país. E um ponto seguinte, eu fiz uma transição já para uma posição mais já de proprietário, né? Então representava grandes empresas, né? E aí passei um tempo representando a Alcoa, trabalhei muito tempo na indústria do alumínio e agora estou trabalhando na Hidro, né? E há 5 anos fui chamado para fazer um grande projeto de descarbonização na Amazônia, né? E esse foi o último desafio lá concluído agora em 2024, né? Então, esse é um resumo um pouco da minha trajetória. É a área que eu tenho paixão, né? A área de projetos. E acredito eu que nos últimos anos vim mudando um pouco o meu posicionamento, né? Porque a gente vem descobrindo coisas, né, ao longo da carreira. O ambiente de projetos, eu vou falar um pouco depois, né? Que é um ambiente muito de conflitos, muito de perde-ganha. E algumas coisas têm surgido no mercado, têm feito o pessoal direcionar um pouco para mais ser um pouco mais colaborativo, já com atitudes de ganha-ganha. E é uma coisa que eu venho nos últimos 5, 6 anos trazendo para o mercado, trazendo para a minha empresa, trazendo para as pessoas que trabalham comigo, né? E trazendo também para a minha parte pessoal, que é muito mais virtuoso, né? Quando você é, vai além da entrega do projeto em si, impacta de verdade na vida das pessoas, no ecossistema, no próprio mercado. Cara, espetacular. Eu quero explorar esse ponto do ganha-ganha, né? Você Aham. atuou em várias pontas, né, da cadeia ali. Você atuou como contratante, contratada, dono do ativo. Uhum. São visões diferentes, né? Eu, como supply Aham. chain, já atuei de um lado, já atuei do outro e É, sei como é que é. Como é que isso mudou a sua forma de liderar essas iniciativas complexas? então, cara, algumas pessoas me perguntam às vezes, Vitor, qual que você acha assim que é um diferencial? Eu acho que eu ter percorrido as principais cadeiras, né, no jogo de projetos, né, representado praticamente todas as partes durante a minha carreira, me entregou uma bagagem muito grande de conseguir ter a visão de cada parte e conseguir a busca de ser justo dentro desse jogo, né? Por isso que eu acho que a adaptação para um formato mais colaborativo veio naturalmente na minha carreira, porque dentro da colaboração, ser justo é um dos requisitos principais, né? Então, o primeiro passo é você trabalhar dentro dessa justiça, né? No português, a palavra justiça tem alguns significados, mas eu acho que o termo em inglês se configura melhor, que é o fairness, né? Que é ser justo dentro do ambiente que cada um tem O seu o escopo, seu né? Tem o escopo, seu tem a escopo. sua demanda, tem os seus interesses, né? Isso é o mais complexo, né?
Então, eu acredito que essa bagagem foi muito importante para mim, que estar sentado nessas cadeiras me deu. Então, hoje, quando eu converso com uma grande empreiteira de construção, eu já estive sentado na cadeira. Quando eu converso com a empresa de engenharia, eu também já estive sentado na cadeira. Então, e também já estive sentado na cadeira do owner e da do gerenciamento. Então, isso é muito importante para você ter essa vivência e conseguir trazer esses pontos de vistas, mesmo sendo owner nesse processo, né? Então, você constrói um ambiente muito mais próspero para as partes como um todo. Cara, que difícil isso que você trouxe. Porque o conceito de ser justo dentro de um contexto, dentro do ambiente corporativo, é uma coisa extremamente complexa, porque assim, no final do dia, infelizmente, pessoal, Uhum. infelizmente, as empresas trabalham em silos, né? Os departamentos dentro das É. empresas trabalham em silos, e cada um defendendo o seu. E como é que veio essa visão, cara, de você tentar ser justo dentro de um ambiente onde está todo mundo tentando proteger o seu? É. Então, eu acredito, né, que o principal ponto, né, de ruptura foi, primeiro, de vivência do mercado, né? Então, você, desde 2001, vivenciando esse mercado, vivenciando o conflito e o interesse unilateral faz parte da cultura do mercado da construção de projetos industriais, né? Só que, ao mesmo tempo, todos os estudos que são feitos já há vários anos vêm apontando que justamente as causas raízes, né, dessa problemática é porque justamente que tornam a construção parada no tempo em relação às outras indústrias, né? Então você percebe quando você pega uma indústria automotiva que o grande ponto, por exemplo, de ruptura da indústria foi quando criaram um ambiente mais colaborativo que chama os contratos relacionais dentro daquela indústria, né? E criaram vários os polos, então as empresas participando como um todo, o grande owner viabilizando esse processo dentro disso. E quando você vem na construção, você não tem isso. Você tem, simplesmente, você tem que fazer um projeto, você contrata empresa, aquele projeto acaba, você dispensa empresas, faz nova concorrência, né? E isso é nocivo para quando você olha no longo prazo para o ecossistema de projetos. Então, o que deu aquele estalo principal foi assim, cara, a gente precisa deixar de fazer isso de alguma forma. E foi aí que a gente buscou algumas alternativas, né, dentro desse, desse leque de oportunidades que o mercado tem, principalmente externo, e aí nós trouxemos para esse projeto, né, em 2020, essa abordagem mais colaborativa, um ambiente com metodologias que são baseadas em relacionamentos, né, relações de confiança, que promovem mais a produtividade no final. Tá? Então, esse foi o grande toque Cara, espetacular. o grande estalo que deu, e aí a gente, de alguma forma, teve que viabilizar isso. Espetacular, porque você vive um ambiente de muita pressão. Eu passei por esse ambiente de Aham, mineração, eu trabalhei sim, na- em Volta Redonda, sim, trabalhei em aham, alguns projetos, já estive no Norte, trabalhando em alguns projetos lá também, e eu vejo que no passado, eu trabalhei no automotivo também, no passado era aham, isso, era um braço de ferro, né? A gente estava ali aham, disputando quem ganha mais, e você tá trazendo uma visão do tipo, não, cara, aham, todo mundo tem que ganhar. Só que você trabalha num ambiente de muita pressão, de muita uhum, pressão. E ao longo dos seus 24 anos, você aham. tem pressões diariamente. O que mais te marcou? Quais foram os aprendizados que mais te marcaram quando você fala sobre trabalhar sob pressão? Conectando, né? Eu vou falar o seguinte: o mercado ele continua ainda com um modelo antigo, né? Que é o modelo mais conflituoso Isso é uma pressão. Quando você traz a mudança, você sofre uma pressão muito grande. Então, nós se baseamos muito, trouxemos muitas coisas que são muito atuais hoje para alguns nichos de mercado que estão muito longe ainda da área de projetos, né? Por exemplo, você tem as big techs hoje, os jeitos que elas se relacionam tanto com os funcionários, público externo. Então, a gente se baseou muito em coisas que são de outras indústrias para trazer para dentro do projeto. E essa pressão, ela sempre existiu, mas o jeito de contornar ela que foi, para mim, uma transformação dentro do projeto. Então, você tem, primeiro, projetos colaborativos, eles precisam ter uma ligação de propósito. Ah, Vitor, o que que é isso? Exemplificando, né, para o público, né? Geralmente, um projeto, você tem lá um tripé, escopo, prazo e tempo, né?
e custo para você para você entregar esse projeto. Só que um projeto vai além disso, né? Ele pode ser um projeto que deixa um legado para as pessoas, pode ser um projeto que fomente o crescimento dessas pessoas dentro desse próprio projeto, né? Então ele pode ir além do simples projeto que você tem ali no dia a dia, a obrigação realmente de entregar. Então, eu acredito que quando você traz um propósito maior para dentro desse projeto, as coisas começam a fluir com vamos dizer, ele fomenta um ambiente virtuoso e as pessoas se interessam mais por aquilo que elas estão fazendo. Deixam de fazer algo mecanizado para ter uma experiência. E quando você faz isso, é muito importante porque você pega ali pessoas que estão acostumadas a passar um tempo em um projeto e fala que você vai passar um tempo aqui, mas a gente vai progredir junto, vai crescer junto. E aí você começa a realmente fazer uma coisa que hoje é muito difundido, divulgado, falado, mas é complexo de você colocar das empresas, né? Que realmente as pessoas ao centro, né? Então, o propósito maior do que o projeto, ele ajuda você a criar isso dentro do ambiente de projeto, e aí você começa a construir algo diferente do que o tradicional prega. Cara, que aula! Você anotou tudo isso? Você vai ter que voltar ao vídeo e vai ter que assistir de novo, porque deu uma aula de gestão colaborativa aqui. E aí eu queria trazer exatamente esse modelo. Você foi uma das pessoas chaves num projeto pioneiro no Aham. Brasil, né? Como é que foi essa transformação cultural que foi tão emblemática no país? Então, isso é um orgulho, né? Tem algumas pessoas, né, cara? É importante a gente citar algumas pessoas que no país elas têm um movimento no Brasil em prol da colaboração na área de projetos industriais, né? Só que é difícil sair do discurso, sair ali da teoria e trazer para a prática, né? Então, eu acredito que o owner, né, do projeto comprou a ideia. A gente, a gente tem até uma conotação lá que é o passo da fé. Primeiramente, a gente não tinha certeza que aquilo ia dar certo no âmbito que a gente queria. Então, a gente sempre, no início, desconfiava que poderia voltar ao status quo anterior de fazer um projeto tradicional, né? Mas a gente sempre acreditou que, cara, se eu acreditar que as pessoas podem se envolver melhor, estar ali dentro desse projeto melhor, a gente pode realmente conseguir destravar coisas que estão dentro do próprio ser humano. A colaboração faz parte da evolução humana, né? Então, o que a gente tem hoje dentro da área dos projetos industriais é uma coisa contrária até à própria natureza humana de se colaborar para a evolução, né? Então a gente pensou, cara, isso aqui a gente precisa de alguma forma fazer isso. Então nós buscamos fora algumas metodologias para nos auxiliarem, porque não é só você não vai conseguir conquistar isso simplesmente com a parte só focando na parte cultural, na parte de clima, que é muito importante, mas você tem que ter alguma base para você construir em cima. Então, alguns países eles têm isso mais forte, que é uma metodologia de contratos colaborativos, e aí você tem algumas. A gente escolheu uma específica, que é o IPD, o Integrated Project Delivery, né? Que é um contrato que, podendo resumir para vocês, cria um objetivo comum entre as empresas que estão se relacionando, tá? Então, a empresa de engenharia passa a não ser só responsável por entregar os projetos, mas em si pela produção final. A construtora não só construir, mas também com a produção final. E o owner tem o poder de levar aquilo tudo em harmonia para que aquilo chegue no final. A princípio parece muito lógico, mas dentro de contratos que cada um tem as suas responsabilidades é muito complexo de fazer. Além disso, a gente também trouxe para dentro do mercado algumas coisas algumas metodologias modernas de construção, é o nome que a gente chama, que é o Advanced Work Package, que é uma metodologia baseada na filosofia do Lean, bem como o Last Planner System e o Beam Information Modeling, que também, tudo isso junto, unificado com o IPD como suporte, alicerce, e dentro desse ambiente por propósito, e aí a gente teve realmente uma fórmula que a gente conseguiu trazer resultados realmente com esse tipo de abordagem. E aí a gente conseguiu, além de entregar o maior projeto de descarbonização na Amazônia, na maior refinaria do mundo, né?
a gente também conseguiu outros resultados, que é aquilo que eu falo, não precisa escolher só um caminho, né? Os resultados à parte. Então, nós somos reconhecidos na Project Control Expo Londres como projeto de transformação do ano de 2024, né? Porque a gente conseguiu conciliar isso tudo dentro de um ambiente que a gente tem muita dificuldade, que é o Brasil ainda com isso, mas nós fomos pioneiros em trazer um caso real disso para o mercado e aí sim influenciar outras empresas, pessoas, e aí o mercado começou a entender que é possível a gente conseguir conduzir projetos de outra forma. Cara, que espetacular. Coisa linda, cara. Que bom ouvir isso, que o mercado, que é um mercado conservador, que nós estamos falando de Sim. mercado de base, né? Que Aham. é realmente minério e tudo mais, trabalhando com ferramentas tão Uhum. avançadas, de gestão de projeto. E você conseguiu todos esses ganhos num curto espaço de tempo, né? Sim. E com baixo custo, produtividade e um bom Aham. clima. O que foi decisivo para você alcançar esses É, resultados? eu acredito que me vem à cabeça várias coisas, tá? Mas eu vou relacionar algumas coisas que realmente eu considero diferente quando eu olho projetos tradicionais. É, essas metodologias, ela direciona você para uma coisa que é muito importante para você criar esse clima e cultura dentro de um projeto, né? Igual você falou, um projeto tem um curto espaço, não é uma operação que tem um plano de 50 anos, de 10 anos, né? O projeto geralmente ele pode ser plurianual, mas ele vai ter 2 anos 3 anos aí de, de prazo, né? Então, como criar cultura e clima dentro disso, né? Para você conseguir, né, atingir produtividade, tudo isso, esses resultados, né? É, eu acredito que o grande ponto foi a liderança servidora, né? Hoje os projetos tradicionais trabalham muito para servir o que a liderança quer ver, né, quer analisar, e essas metodologias modernas, elas invertem a pirâmide. Então a liderança começa a se acostumar a servir quem realmente produz. Então, eu digo que o grande ponto do projeto foi a gente ter realmente alcançado encarregados e supervisores de campo e conseguido trazer essa galera para o jogo, e aí geramos comprometimento, engajamento, pertencimento dessas pessoas. Saímos do discurso, né? E trouxemos algo real, e essas pessoas realmente são elas que agregam valor final, né? Então, passamos a fazer, não, em vez da gente ficar servindo a liderança para uma condição de projetos, vamos servir quem realmente produz. Então, foi, é meio que empurrado. Quando você traz essas metodologias, você é forçado a olhar dessa forma, né? E, cara, Sensacional. e eu acho que o outro grande ponto é você focar em desempenho humano organizacional, né? Um dos grandes problemas de projeto é, é quando você vai analisar como os projetos tradicionais são feitos. Por exemplo, quando há falhas, há o sentimento de culpa, né? Há a punição, né? As pessoas não têm segurança psicológica para falhar, então aquilo gera um comportamento revés, né? Que é o cara se proteger, e aí criam-se vários dispositivos de proteção, e aí é onde que começa a gerar o conflito. E como que a gente conseguiu que esse conflito não fosse fomentado? Com uma aproximação muito grande com filosofia de desempenho humano organizacional. Então, trabalhamos com a falha normal, tá? Então, a falha, quando ocorre, ela é uma oportunidade de crescimento do time. O comportamento do líder importa, então não adianta você discursar alguma coisa na primeira crise, no primeiro problema que tiver, você voltar para o estado de culpabilidade dessas pessoas, né? E é, executar isso no dia a dia, ter uma agenda positiva, porque é igual eu falo, quando você trata de um ambiente onde você tem desde de pessoas que hoje o mercado da construção civil, por exemplo, é um mercado que tem pessoas ainda que não têm a qualificação, com conhecimento ainda tão grande, mas são pessoas que estão ali dispostas a realmente aprender. Então, quando você traz esse tipo de abordagem, inclui o cara no jogo realmente, com esses métodos que você traz, você começa a diferenciar o seu ambiente. E aí, cara, é aquilo que eu falo, independente da posição que você está dentro da sua empresa, quando você vê um propósito maior por trás daquilo, eu não tenho dúvida que você conseguiu
colocar ali o trem no trilho para as coisas darem certo. Sensacional, Né? cara. E além da liderança servidora, na verdade, você resumiu o conceito do livro Hora da Verdade, Sim. né? Que é você inverter a pirâmide, Aham. como uma organização foi transformada fazendo exatamente isso que vocês Uhum. fizeram. Espetacular. E aí você, adicionalmente à liderança servidora, você tem o estilo de liderança positiva e ambidestra, né? E aí eu queria saber como é que É. você como é que você traduz esses dois conceitos dentro do ambiente de obras. Então, né, a ambidestria ela é um item muito importante em projetos, porque o que eu considero? Projetos, ele já é uma concorrência desleal. Por quê? Ele é um esforço com início e fim muito curtos, e que se você não tiver uma escolha de não fazer coisas paralelo a esse projeto, né? Equilibrar, né? Um ambidestro, equilibrar, não ter uma escolha só, não é escolher só fazer o projeto, é escolher fazer o projeto com outras entregas. Esse projeto vai consumir o seu tempo, né? Então, uma das filosofias que a gente trabalhou muito bem foi justamente essa. A gente não está para escolher só fazer o projeto dentro do escopo, prazo e custo. Nós estamos aqui para fazer isso e, além disso, a gente precisa entregar mais valor para as pessoas, entregar mais valor para o ecossistema de projetos. Então, você ser ambidestro no ambiente de projetos é muito complexo, mas é a fórmula de você gerar atratividade para que mais pessoas queiram trabalhar dentro do seu projeto e com você, é claro, né? E quando você fala em liderança positiva, né? É um item muito importante que é, quando você é positivo, você tem mais chance de ter sucesso, né? Se eu não me engano, O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que Exatamente. fala muito bem disso, né? E na área de projetos, querendo ou não, é uma área que muito viés negativo, que é muito tempo dando errado. Então, as pessoas que trabalham com projetos, elas já estão é, dentro dela já tem aquela negatividade. Você trabalhar com positividade é uma coisa que é complexo dentro da área de projetos, mas ela traz um resultado muito grande, né? Por exemplo, quando você pega uma falha, por exemplo, e você trata ela da maneira positiva, vamos supor que aquela falha foi um presente que foi te dado para você melhorar. Você aumenta as chances do projeto dar certo do que você pegar aquela falha, remoer alguém ali, colocar no moedor de carne e aí você culpar alguém e aí se eximir de que você faz parte daquele projeto como todo, você está dentro daquela falha. Então, para as pessoas parece ser mais confortante, mas para o ambiente, aí você começa a ter um ambiente inseguro e tudo. Então, a positividade, ela aumenta as chances desse projeto dar certo. Então, a gente divulgou muito esse tipo de liderança, né? Que é a liderança que não escolhe somente um caminho, entrega vários resultados em várias vertentes, e a liderança positiva, né? Que faz parte de um processo para você aumentar as suas chances de dar certo no que você está proposto a fazer. Que espetacular. E como é que você vê o futuro, né? Como é que você vê hoje o mercado de projetos Aham. industriais no Brasil e como é que você vê o futuro da engenharia no Brasil? Cara, esse é um tema complicado, né? Saiu uma reportagem nos últimos dias, né? Que nos últimos 10 anos nós tivemos, eu acho que 51%, né, de estudantes de engenharia abaixo, diminuição de Sim, 51%, né, da atratividade da área de engenharia. Isso é complexo. E também tem outro dado, né, os que formam, às vezes não trabalham com engenharia, vão para importante. TI, vão para a área de financeira. Então, nós estamos num momento complicado da engenharia, né? E existem várias explicações, né? Mas eu gosto de pensar em uma que é o seguinte, justamente com uma coisa que eu falei anteriormente aqui, que é a liderança visível, tornar os projetos mais atrativos para a nova geração, principalmente, né? A gente tem uma nova geração aí que tem 30% já da força de trabalho no mercado. Daqui a mais 5 anos aí, esse número tende a chegar quase na metade da força de trabalho, né? Do mercado, daqui a 5, 10 anos. E eles têm uma outra forma de pensar, né? Então, por exemplo, o trabalho por propósito já é algo mais direcionado para essa nova geração, né? Então, você, por exemplo, sair daquele código de simplesmente olhar escopo, prazo e custo e impactar mais em vida de pessoas, em desenvolvimento, já é mais atrativo. Então, o que eu falo é o seguinte: a liderança precisa ser visível, a gente do mercado de engenharia precisa realmente é,
começar a desenvolver, se espelhando em outros mercados. Então, vocês pegam da Big Techs, dos mercados digitais, né? Tudo isso que vem sendo atrativo para essas pessoas, né? E você precisa, de alguma forma, transformar isso na atratividade. Por exemplo, essa participação aqui hoje por exemplo, eu acredito muito importante para eu comunicar com esse público, né? Você que está se formando um curso de engenharia, que você que tem o sonho de trabalhar nessa área, venha trabalhar, porque essa área vai ser transformada, né? Nós que estamos nessa liderança no mercado, nós estamos preocupados com isso, em tornar essa área mais atrativa, né? E é nessa exposição aqui, dizendo que é um ambiente virtuoso, que nós estamos preocupados com isso, que nós fazemos coisas importantes para o mundo, para a sociedade, e é aí que eu acho que vai virar o jogo, vai voltar a ser mais atrativo, e as pessoas vão querer entender o que uma grande indústria faz, o que grandes projetos traz de recompensa para a vida pessoal realmente dessas pessoas, para a gente poder aí realmente virar esse jogo que é realmente bastante preocupante. Cara, isso que você está trazendo é fantástico. Esses dados realmente são alarmantes, Aham. porque engenharia, ser médico, engenheiro e advogado era o sonho de muitos pais Exatamente. que não se traduziram para o sonho dos filhos. Aham. Você vê cada vez menos engenheiros se formando, isso é uma realidade, Aham. era um curso que era concorrido, porque a tecnologia veio forte, eles acabaram disseminando para as Aham. outras áreas. Mas ainda assim, eu sempre acredito que o mercado ele vai Uhum. voltar para a sua base, ele evolui, ele vai por um caminho, é aquela história. O retrô sempre vai voltar. Aham. Eu acredito que a engenharia vai voltar forte, mesmo Uhum. porque o país vai investir cada vez mais em infraestrutura e vai precisar de mais gente, vai ser uma área promissora. Aham. É a base do crescimento do país, né? Exatamente. Então está vinculado, né? E eu acredito muito que a engenharia se digitalizando, a gente se tornando mais atrativo justamente com esse trabalho mais por propósito, né? Um ambiente realmente coloque pessoas ao centro. Eu acho que. E o seguinte, a liderança precisa aparecer, né? Não adianta a gente ficar escondido, né? Lá no canteiro de obras e não estar aqui comunicando de alguma forma, né? Através do meio de comunicação já Sim, mais podcast, um novo, bate-papo, podcast, sim. né? E tentar realmente falar para essas pessoas que vale a pena a gente se dedicar à engenharia, porque é um ramo com muita virtude aí para as Com pessoas. toda certeza. E você é mentor. Já mentorou mais de 50 profissionais, criou módulos de formação para liderança e supervisores. O que te move a investir tanto tempo? Cara, isso aí talvez. Eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, né? Que o que mais me traz recompensa, sem sombra de dúvidas, é trabalhar com a parte de capacitação e desenvolvimento, né? E eu me recordo que desde o início, né, e aí em vários âmbitos, eu sempre fui muito focado nisso, né, de alguma forma criar um modelo, e aí lá atrás com um modelo mais técnico, né, transferia muito a parte de conhecimento técnico, então tem muitas pessoas, principalmente de planejamento, de custo, né, que durante a carreira aí foram influenciadas, né, por isso tem um trabalho muito grande, por exemplo, na Alcoa que nós fizemos aí com formação de novos profissionais, pessoas recém-formadas, né? Agora, mais recentemente, essa formação em pessoas em metodologias mais modernas, trazer essa parte cultural voltada para a colaboração para as empresas. E um último trabalho que trouxe muita felicidade foi esse envolvimento com encarregados e supervisores, né? Conseguir criar esses modos, trazer essas pessoas para dentro do jogo, ensinar algo que as pessoas acham que essa força de trabalho não tem a capacidade de assimilar e provar que não, eles têm muito mais do que isso, eles podem agregar muito mais valor através de módulos sistematizados, né? E, poxa, nada paga ver a felicidade quando você encontra essas pessoas, né? Então, eu acho que a resposta é essa, né? É nobre, né? A função aí de professor, né? De uma pessoa que divulga é muito nobre dentro do mercado, né? E eu acredito que todo mundo, independente do nível que está dentro da empresa, pode colaborar um pouco, né? Então, você que fala um pouquinho de inglês, você pode ensinar alguém. Você que sabe o Excel avançado, você pode ensinar alguém que está iniciando. Você que agora, Com você certeza. pode trabalhar com pessoas mais que já estão em desenvolvimento de carreira, para você passar esse tipo de experiência. Eu acredito que todo mundo tem alguma forma, alguma coisa que faz bem, e eu tenho certeza que tem várias pessoas que precisam daquilo. O desafio, eu acho que está aí, que é conseguir conectar isso mais rápido, né?
criar uma rede de interesses e fazer essa conexão. Lembrando, se você ficar dentro daquele padrão de projetos, você não consegue fazer isso, né? O projeto, a demanda do projeto te engole e você não consegue fazer trabalhar essa outra parte, né? Mas é aquilo que eu falo, projetos bem-sucedidos trabalham em todas as vertentes. Então, o trabalho de capacitação e a pessoa entrar em um projeto e sair melhor é parte da responsabilidade da liderança. Cara, que fantástico. E na sua opinião, quais são as habilidades comportamentais mais importantes para os líderes de projeto? Esse é um item, né, que eu vim pensando, né? Num certo momento da minha carreira, eu investi muito na parte técnica. Eu sempre, num momento ali, entre esses 24 anos, que eu achei, falei, cara, se eu entender, quanto mais eu entender da parte técnica, mais eu vou conseguir ser uma liderança diferenciada, né? E, cara, por incrível que pareça, a experiência com essas metodologias mais voltadas para a colaboração me fez despertar e entender que não é simplesmente a parte técnica, né, que vai te realmente te tornar uma pessoa diferenciada. E para mim, uma liderança diferenciada não é uma liderança que simplesmente aparece por aparecer. É a liderança que consegue causar impacto e tornar um ambiente que é, igual eu sempre repito, um ambiente que é conflituoso, um ambiente com insegurança, muitas vezes, de você se colocar, um ambiente que realmente, às vezes, até adoece as pessoas, e você conseguir transformar isso num ambiente virtuoso, né? Então, eu acho que a principal função característica do líder é essa pessoa que entende como que você pode, dentro de uma área que um requisito técnico é tão importante, não escolher só ele. Então, a ambidestria, para mim, hoje, sem sombra de dúvida, é a principal função das pessoas que fazem a diferença em projetos. Não escolher somente o técnico e olhar simplesmente essa parte. Ela estar comprometida com o desenvolvimento da parte das pessoas, com a parte do impacto que vamos chamar, nessa grande rede que é a área de projetos tem, né? Então, para mim, a ambidestria, sem sombra de dúvidas, é a principal função que me desperta assim quando eu vejo um líder. Cara, espetacular. E estamos chegando no final. Cara, que bate-papo incrível. Quando você estiver em São Paulo, volta para a gente trazer mais temas, Aham. principalmente para tentar trazer essa galera cada vez mais para a engenharia de obras, para a engenharia industrial, que está precisando no Brasil. Mas se eu fechar, sem te fazer a pergunta de um livro, filme ou série que está te inspirando, o É, pessoal me mata. Vitor, o que eu, que tá te inspirando ultimamente, cara? eu separei até quando eu sentei aqui, né? Eu comentei com você por você ter o livro que eu escrevi, que eu até anotei aqui para Que poder bacana. conversarmos, né? Que é o Moneyball, né? Que é o Homem que Mudou o Jogo, né? Tem até uma série dele, né, pessoal? Então, esse é um livro aqui que me inspira hoje, até porque eu vejo muita coisa similar nele com essa transição colaborativa da área de projetos, né? Então, para quem nunca viu, né? É um time que tem um investimento muito baixo e ele conseguiu competir de igual para igual com times que tinham mais de 5 vezes o seu investimento, né? Através de dados, Dados. né? Espetacular. Então, é, em algum momento ele conseguiu transformar essa análise de dados, né? Num, em parâmetros de diferencial competitivo, só que por trás do dado tem uma coisa muito interessante, que ele conseguiu fazer times vencedores com pessoas, com profissionais que não eram valorizados no mercado, que para mim é um grande ponto. A Isso aí. parte do dado, ele encontrava o profissional, né? Mas e agora que eu tenho um profissional, como que ele performa? Então, esse equilíbrio entre o técnico, que é a parte de dados, que ele conseguia determinar, achar as pessoas dentro daquele ambiente de profissionais, e aí depois que ele estava no time, ele conseguia tirar o melhor daquele profissional, para mim, é o espetacular dessa lição que esse livro traz, né? E eu acho também o outro eu citei aqui, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, cara, que é um livro que, apesar do título não parecer aí um livro mais de autoajuda, né? Mas é um livro altamente é, 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 inspirador, porque ele mostra que o quão diferencial você pode se tornar em olhar as coisas de maneira mais positiva.
E aí tem a ver com liderança, né? Tem a ver com comportamento de você ser feliz e tornar esse ambiente mais feliz, né? E ele tem muito isso do ambiente virtuoso, né? Como que você pode transformar esse ambiente num ambiente mais virtuoso para as pessoas? E ali, cara, nada mais é que quando você percebe que aí tem muito do que a gente falou aqui hoje, liderança servidora, né? Você não escolher simplesmente somente um viés, você atacar, entender que projetos vai além de você entregar aquilo que é determinado ali, que você pode ir além, projetos bem-sucedidos vão além disso, que impactam em pessoas, impactam em empresas e transforma a nossa área, que é o grande ponto da improdutividade da área da construção está aí. Tá? A causa raiz, se você for fazer nos porquês, você vai chegar exatamente nesse ponto, né? Que a gente conversou, trocou essa ideia aqui hoje. Então, a minha recomendação vai com esse livro e vai com a série, né? Um Homem que Mudou o Jogo, né? Acho que o É com o Brad Pitt. Brad Brad Pitt, Pitt, né? sim. Que faz o papel principal, né? E é espetacular. Recomendo vocês olharem imaginando se aquilo fosse um projeto, né? Foi Exatamente. exatamente o que eu faço quando eu leio o livro e quando eu assisto a série e quando eu me baseio muito para tirar experiências para poder moldar dentro dessa parte colaborativa e trazer de uma forma mais simples esse tipo de abordagem para dentro do time de projetos aí e desenvolver cada vez mais a parte dessa liderança servidora. Cara, sensacional. Eu acho esse livro e o filme um MBA, tá? É um Assim, MBA, porque aham, você pode tirar para várias áreas, sim, desde a importância da análise estatística, de você ter um dado e saber transformar dado em informação, como é aham, que você mesmo tendo um Dream Team, como o Bernardinho já falou aham, várias vezes em aham, podcasts, que ele trouxe uma estrela que ela era tal, e quando chegou dentro do time não performou, aham, que não adianta, a pessoa pode ser a melhor que for, mas dentro de um contexto pode ser que ela não performe. Cara, é um MBA é. esse livro, cara, espetacular. É. Você falando me lembrou uma coisa importante que o livro traz, é que tem uma função que é muito desacreditada dentro do beisebol, né? Eu não sou especialista em beisebol, mas entendi que o cara que ganha de pouco em pouco, né? Que avança as bases de pouco em pouco, é desvalorizado. Não chama atenção igual o rebatedor quando faz Hum. um home run, né? E também não tem atratividade do lançador e por aí vai. Mas a estatística conseguiu dizer o seguinte, que aquele cara era o cara que ganhava o campeonato propriamente dito, ele que levava o time ao Ótimo. título, as pessoas que trabalham ali, né? Então, prova também que todo tipo de colaboração dentro, por exemplo, de um projeto é importante, tá? Não é só o cara que está gerenciando, é o cara que está do dock control, é o cara que simplesmente faz uma função corriqueira no dia a dia tem uma importância tão grande quanto quem toma as verdadeiras decisões, né? Então, mais uma vez, prova que nós não estamos falando, né, de somente de estrelas, né? Nós estamos falando realmente de um que o time realmente, né, que um time unido, uma colaboração realmente leva a conquistas além do imaginável, né? Então, você com baixo custo com recursos escassos pode levar um time a ser campeão. Espetacular, cara, uma aula. Você vai ter que voltar esse episódio, pegar seu papel e caneta e anotar vários insights que o Vitor trouxe. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo de longe e ter contribuído com tanto, cara. Espetacular, obrigado mesmo. Pô, obrigado a você pela oportunidade de estar falando aqui, né? Com essa galera toda aí. Não tenho dúvida aí que, pessoal, recado para vocês: venham para o mercado da engenharia, tá? Venham porque é um ambiente virtuoso. A liderança está antenada no que está acontecendo, as principais líderes, né? Estamos vencendo barreiras justamente para tornar esse mercado mais atrativo para todo mundo. E vai dar certo, não tem a Vai, menor com dúvida. certeza. Tá convidado para voltar? Para falar mais sobre esse ambiente, a gente pode preparar um material Sim. exclusivo para a gente falar somente do quanto esse ambiente ele é atrativo, Uhum, né? Ele podemos. não só Uhum, para carreira, mas financeiro também, que sim. isso se reflete. Mas vamos marcar quando você estiver em São Paulo Vamos de sim. novo, vamos falar Vamos sim. sobre isso. Maravilha. Ok. E muito obrigado a você que nos acompanha. Todos os dados do Vitor estarão aqui na descrição, como encontrar no LinkedIn, cara, Uhum. extremamente aberto, manda mensagem, fala o que você achou do episódio, conversa, porque é assim que a gente traz cada vez mais insights. Eu criei esse programa por conta disso, para trazer informações, para me inspirar a partir de quem está fazendo acontecer lá no campo de batalha. Obrigado, Vitor. Obrigado a você. E obrigado a você que nos acompanha. Só não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações,
curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a fazer pessoas como o Vitor, que veio de longe, gerar insights aqui para sua carreira. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo podcast Next Level.